Aí alguém falou aqui em terceirização dos serviços. Eu coordeno no CREA também a comissão que analisa acidentes. Praticamente todos os acidentes que nós analisamos foi falta de manutenção. Está aí a questão das explosões aí dessas bueiros aí da Light. Uma estatal francesa vem aqui, compra uma estatal brasileira e fica 10 anos só mandando dinheiro para fora, não gasta um centavo em manutenção e demite boa parte dos grandes techs que tinha lá, onde uma rede subterrânea chegou a ter 75 funcionários, sendo que 60 deles eram terceirizados. Hoje, felizmente, depois dessas explosões, precisam acontecerem as explosões para eles pararem com a terceirização na rede subterrânea e já contrataram 300 funcionários próprios, né? Então, aí eu vejo lá Transurb agora parece vai ter também um monotrilho lá, parece fabricado pela Tetrans, né? Aeromóvel, né? É um aeromóvel. Aí eu coloco essa questão aqui do bonde também, bonde Santa Teresa, até o Gilberto perguntou como é que está a situação do bonde. Uma situação lamentável que, com 7 bondes novos lá em Santa Teresa, eles precisam comprar mais 14, porque os novos que estão lá, feitos por uma empresa, não tem segurança. E essa mesma empresa ganha nova licitação. E o Estado aceita uma coisa dessa. É tudo muito lamentável que vem acontecendo no Rio de Janeiro. E aí, a gente fez um seminário aqui de mobilidade, a discussão com os candidatos a prefeito. Infelizmente, a decisão de qual é o modo de transporte que vai ser executada determinada obra não é técnico. Vamos botar o BRT. Mas ninguém faz um levantamento, ninguém faz uma pesquisa de demanda para ver se é um VLT ou se é um metrô. E não adianta falar, muito PPP se fala aqui, né? Eu não vejo, a gente pode fazer pesquisa no mundo inteiro, o metrô de São Paulo é do governo do Estado ainda. E nem por isso é pior do que nenhum, muito pelo contrário, é referência no mundo. Então, nós perdemos a disputa contra a privatização, eu estava lá no dia que foi privatizada a ferrovia, né? Infelizmente, pessoas aqui sabem disso, colegas nossos vão lá dando consultoria às empresas que participaram da licitação, né? E é o caos que a gente vê aqui hoje no transporte no Rio de Janeiro, onde você tem 600 mil do metrô, 500 mil na supervia, né, que é uma coisa ridícula. Isso está quase transportando o transporte alternativo no Rio de Janeiro. Então, essa discussão é longa, me assusta o que o Fajardo falou aqui, de chegar a 11, não pode ser 11 igual a mim não, Fajardo. 11 por metro quadrado, com certeza, é difícil. Eu escutei falar até 9 e 10, a gente discute aqui o metrô do Rio, 9 e 10, agora 11 é a primeira vez que eu escutei. Né? Bom, então, então me assusta muito isso aí, né? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês e para finalizar mesmo, a questão da ponte Rio-Niterói. O Gilberto Tomás com certeza sabe dessa história. Aumentaram muito a passagem das barcas, uma época os estudantes fizeram uma mobilização lá, reclamaram e tal, mantiveram o aumento e eu acho que um mês depois o controle passou para a CCR. Isso já era articulado para que já tivesse a venda para a CCR e hoje, quem vai pela ponte paga pedágio para a CCR, quem vai pela barca paga para a CCR. Antigamente era ao contrário, pagava para a 1001, né, que a barca era da 1001, e se fosse de ônibus pagava pela 1001. Por isso que o metrô acho que não, só vai até as barcas, porque vão continuar pagando ou passa na ponte ou vem de barca para a mesma empresa. Então, gente, estamos aí, a gente participa desse grupo de mobilidade aqui no Clube de Engenharia e vamos lutar mesmo, que eu acho que não é fácil. Dizem que o sistema metro-ferroviário, eu como ferroviário de muitos anos, eu só trabalhei na ferrovia a vida inteira, dizem que nós somos corporativos. Não, corporativo, a gente é uma luta para conseguir colocar transporte sobre trilho onde precisa. Eu acho que corporativo é quem defende os ônibus, é quem defende o transporte de má qualidade que são oferecidos para a população, gente. Obrigado.
Obrigado, com licença. Vou chamar agora o companheiro Jorge das Graças, representando a FANRIO, Federação das Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro. Por favor, Jorge. Bom dia a todos. Bom dia. Tá? Bom dia a todos presentes. Eu sou metroviário e me sinto, em termos de trabalhador, me sinto orgulhoso. Fazer parte de uma categoria que no Brasil todo é um meio de transporte que, se esse país fosse um pouco mais sério, seria o gestor do transporte no Brasil, para evitar que... Por quê? Eu vejo assim, eu ando de ônibus, e quero dizer aqui que eu não tenho inveja do meu amigo lá de Magé. Eu saí de Jacarepaguá, peguei o ônibus 8 horas e 25 minutos, desci aqui, era 10h13, por aí. E o companheiro também de Recife. Isso é muito fácil entender. Enquanto a gente tiver ônibus imundo, ônibus montado em chassis de caminhão, as nossas autoridades, as pessoas dizem assim, eu não consigo entender por que as nossas autoridades, é muito fácil entender isso. Eles gostam de algo, tá? Que todo mundo sabe, estão diante do segmento mais mafioso que nós temos no Brasil. Vamos pegar lá atrás. Em 1989, teve eleições para presidente no município do Rio de Janeiro e na Baixada, na região metropolitana, eles tiraram os ônibus 1h da tarde, 2h da tarde, e a população não teve como votar. Todo mundo sabe por que eles fizeram isso. 2010, o governo Lula saindo, deu 1 bilhão para ajudar na questão do acesso. Botar essas portas aí, 3 portas nos ônibus e tal. Quer dizer, eles continuam se dando bem, tá? Eu, quando metroviário em atividade, uma coisa que eu nunca consegui entender é por quê, e falei muitas vezes isso, por quê de que o metrô, eu citava até a estação Afonso Pena, eu chegava naquilo ali, me dava, eu ficava horrorizado de ver o ônibus parando na porta do metrô. Eu nunca consegui entender isso. Hoje, anos passados, eu sei por quê. É a máfia do sistema de transporte. Aonde no Estado nós temos o governador de que é casado com a filha de um grande empresário de ônibus. Na quarta-feira, eu fui para ver o relatório do impacto ambiental da Transolímpica. Gente, eu ouvi tanta besteira. O camarada lá se perguntou o seguinte, eles botaram 28 pontos positivo e só 4 negativo. E o cara foi lá, ficou o tempo todo falando de BRT. E aí alguém foi, um companheiro lá da associação, da FANRIO também, perguntou o seguinte, por que a opção? O senhor não fala em VLT, não fala em negócio, porque BRT, não sei o que e tal, e com aquele autoritarismo, parecia que o cara dominava mesmo. Eu até sei por quê. É um mocinho bem doutrinado, né? Quer dizer, na questão do transporte no Brasil, vai acabar parando, conforme disse o companheiro aqui, porque ninguém suporta. O cara não vai deixar o carro dele em casa para pegar um ônibus que tem até barata. Tá? Quando pega o engarrafamento, o cara podendo vir no ar-condicionado, enquanto as nossas autoridades não estiverem voltadas para isso, e há 10 anos a FANRIO vem dizendo o seguinte, de que estão inviabilizando muitos bairros. Eu sempre falei para o Jacarepaguá, que eu moro em Jacarepaguá e hoje está lá inviabilizado. Quando ele falou 1h30, eu falei, pô, está com sorte, porque se fosse realmente 1h30, eu tinha chegado no horário. Aí ele corrigiu e disse assim, no mínimo 1h30. É mesmo. Às vezes eu saio do centro da cidade quando vou, mas é para vir. Eu levo 2 horas, 2h20, 2h30. É um verdadeiro absurdo, tá? Eu acho que tem que se mudar. A questão do transporte tem que ser via trilho mesmo. Entendeu? Agora, isso é uma luta muito grande contra o sistema mafioso que nós temos. O negócio é tão bom que ele recebe antes. Ninguém compra um pastel e paga antes de comer. Na questão do transporte, ele recebe antes e tem dados que dizem o seguinte, no final do ano a FETransporte arrecada de pessoas que compram o bilhete único, esse negócio todo, e não usa 100 milhões.
é exatamente o que eles usam para corromper os fiscais de muita empresa de ônibus. Existem órgãos que era para fiscalizar a questão do transporte, que só tem um funcionário que não está enganjado lá no Ministério Público por ser corrupto. Aí fica difícil, tá? É só isso aí, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Bom, agora aqui da mesa, o último companheiro, o presidente da FENAMETRO, companheiro Pazin. Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras, bom dia, companheiros da mesa. Antes de mais nada, queria agradecer muito ao Clube de Engenharia por nos sediar aqui nesse evento. Quando a gente pensou na comemoração do Dia do Metroviário, nós escolhemos o Rio de Janeiro, porque para nós, metroviários dos outros estados, é muito importante também a gente sentir, na prática, o que significou a privatização aqui. Porque muitas vezes nós travamos lutas, por exemplo, os companheiros da CBTU em Recife, nós mesmos em São Paulo, metroviários e estatal, e às vezes a gente não tem a dimensão da dificuldade que é, do ponto de vista da categoria metroviária, quando quem administra, quando o patrão é privado. Então, por isso, nós escolhemos o Rio de Janeiro para a gente, além disso, aprender com a situação do Rio, do debate, por isso vou ser breve, o debate sobre o transporte do Rio. Afinal de contas, o Rio, dentro dos megas eventos, está pautado em 2. Então, a gente também queria aprender muito sobre a situação que se faz aqui, que se debate aqui no Rio sobre transporte. Além disso, nós também queríamos aqui aproveitar, infelizmente ainda não chegou, para lançar a nossa cartilha, a cartilha que a federação fez, não chegou porque deve ter tido algum problema de transporte, porque estava vindo de São Paulo para cá, ou deve ter atrasado lá em São Paulo, perdeu o voo, ou chegou aqui, não conseguiu chegar, chegou aqui no Rio e ainda não conseguiu chegar aqui. E por que que a gente queria lançar essa cartilha que nós fizemos? É uma humilde, eu diria, uma humilde contribuição para esse debate sobre transporte no país. Essa foi uma iniciativa que partiu dos companheiros metroferroviários da CBTU, que, na verdade, coloca basicamente 3 pontos. O primeiro ponto é o debate transporte coletivo versus transporte individual, que se destruiu uma visão de transporte coletivo no país, em especial na questão... Ah, acabou de chegar a cartilha aí. Então, a primeira questão é essa, a questão do coletivo, o transporte coletivo versus transporte individual. Essa semana foi anunciado mais uma prorrogação da redução do IPI. O que se tem no Brasil hoje é uma visão evidentemente pautada por uma visão americana de que tudo passa pelo transporte individual e de carro. É evidente que todo trabalhador tem o direito a ter seu carro, claro. Mas o seu carro para levar a família no final de semana para passear, não o carro como meio de transporte para levar o trabalhador ou o estudante para trabalhar ou para estudar. Então esse é o primeiro ponto que a gente pauta na cartilha. O segundo ponto foi a destruição, literalmente, de toda a ferrovia no país. Espera aí um pouquinho, senhor. Tanto no que diz respeito a transporte de usuário, como cargas. Eu moro em São José dos Campos, que fica entre o Rio e São Paulo. A Via Dutra é literalmente... quando eu te vi, eu falei, eu conheço ele de algum lugar. Oi? Também da política, claro. E a Via Dutra é literalmente travada por caminhões, tanto para entrar em São Paulo, como para entrar aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque se destruiu a malha ferroviária. A segunda questão, a terceira questão que a cartilha a gente quer discutir, essa é mais ideológica, eu chamaria assim, que é o problema da privatização. A Dilma acabou de anunciar um pacote para a questão de logística no país, dizendo que vai apresentar em torno de 33 bilhões para resolver o problema que é grave, estrutural, de infraestrutura de transporte no país. Esse dinheiro todo para PPP. Eu acho que só esse fato deixa claro, desmonta um argumento que se diz que é o seguinte, não se pode investir em transporte porque o Estado não tem dinheiro. Todas as PPPs
na verdade, demonstra que o Estado tem dinheiro. Vou pegar o exemplo este e o exemplo de São Paulo. A linha 4, aquela que o Fajardo estava descrevendo aqui, 75% da construção da Via 4 foi com dinheiro público. E dos 25% que deveria ser da iniciativa privada, parte disso via BNDES. Mas mesmo assim, quando houve problemas de atraso nas obras, houve um aporte ainda maior do Estado, que chegou a quase 80%. Então, é uma falácia dizer que não tem dinheiro público, porque foi dinheiro público. Detalhe, isso que eu ia falar, com duas questões. Primeiro, um trecho que interliga praticamente várias linhas da CPTM de metrô, portanto, com usuário garantido, e com garantia mínima de usuários. Não sei se todo mundo deve estar acompanhando, aqui é uma casa de especialistas. Está previsto para essa data que teria que transportar 600 mil usuários. Não transporta. O Estado banca a diferença. Está transportando em torno de 400 a 450 mil. O Estado banca a diferença num subsídio. Subsídio para o metrô estatal não pode, mas subsídio quando é para iniciativa privada pode. Então, baseado nesses 3 pontos que a gente está iniciando um debate. Por que a gente está iniciando um debate? Acho que alguém aqui falou da lei da mobilidade urbana, porque a gente acha que de tudo que acontece na discussão de transporte, há um consenso. Não dá para ficar como está. Está parado, as cidades, etc, etc. Mas o consenso termina aí. Porque a hora que vai para a solução, o que prevalece são os interesses da iniciativa privada e dos diversos lobbies que tem por aí. Aqui tem especialistas de verdade, mas a maioria dos especialistas que a gente vê falando por aí, seja no Congresso, etc., nada mais é do que lobista de setor da iniciativa privada. Agora, o grande grupo de lobista é esse do BRT, né? Para tudo quanto é lugar. Aqui se fala também em BRT. Tive ontem em Belo Horizonte também, a solução agora de uma hora para outra virou BRT em todos os lugares. Então a gente quer uma grande parceria com quem realmente interessa, os trabalhadores do sistema de transporte e o usuário. Se a gente conseguir estimular esse debate e a gente conseguir a unidade entre nós, aí sim nós teremos condição de pressionar para que a voz do povo e do trabalhador metroviário seja ouvido. Por isso nós escolhemos aqui o Rio de Janeiro agora, para a gente começar, é o segundo debate que fazemos no dia do metroviário e queremos fazer no país inteiro. E gostaríamos inclusive de contar com a presença dos companheiros do Clube de Engenharia do Rio em outros eventos, para que a gente possa fazer um contraponto a essa visão privatista que quer, na verdade, privilegiar o capital e não a classe trabalhadora. Obrigado, Pazinho. Bom, com a falação do companheiro Pazinho, nós encerramos essa primeira mesa de abertura. Queremos agradecer aqui aos participantes e queria aqui registrar a presença do companheiro Geraldo Cândido. Acho que ele foi tomar um café. Companheiro senador da República, metroviário, primeiro presidente. Geraldo, queria fazer uma saudação aqui à sua pessoa. Primeiro presidente do Sindicato dos Metroviários, agradecer a sua presença aqui. Bom, Alcibiades, nós encaminhamos agora para a formação da mesa de debates. Queria agradecer aqui a presença dos participantes aqui da mesa de abertura, companheiro Consensa, companheiro Pazinho continua no debate representando a FENAMetro. Queria agradecer o companheiro Jorge das Graças, representando a FANRIO, e chamar para a composição da mesa de debate o deputado estadual Gilberto Palmares, do PT do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Barcas do Rio de Janeiro. É isso, companheiro? Comissão de Barcas.